Tiago 4.3. Vamos abrir em Tiago 4.3. Novo Testamento. Tiago. Disse Tiago, não é? Tiago 4.3. Tiago 4.3. Eu peço desculpa porque eu estava... Deus mostrou realmente um novo caminho. Glória a Deus. Vamos ao que Deus me ministrou para mim, mostrou. Tem um título hoje, chama-se Multibanco. O título da mensagem é Multibanco. E vamos lá ver, em Portugal, multibanco são aquelas caixas onde a gente mete um cartãozinho, mete o código, escolhe o que é que quer fazer, tirar dinheiro, fazer pagamentos ou qualquer coisa, e depois, se quer tirar dinheiro, se tiver dinheiro na conta, tira o dinheiro. E muita gente está a ir a Deus como fosse um multibanco. Mas está a ir a um multibanco sem saber mexer no multibanco. O que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós estamos a orar para com Deus? Eu vou-lhes dar alguns exemplos. Eu vou-lhes dar, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu aceitei Jesus, eu gostava muito de uma rapariga. E quando aceitei Jesus, eu comecei a orar por ela. E eu lembro-me perfeitamente que eu pedi ao pastor para orar com ele, para concordar com ele em relação a ela. E eu lembro-me perfeito das palavras que ele disse. Quando nós concordámos os dois, ele disse: se for da vontade de Deus, que ela volte para ti. Glória a Deus por aquela oração. Glória a Deus que aquela oração fez todo o sentido. Não era da vontade de Deus a ficar junto daquela rapariga. Muitas das vezes nós estamos a orar coisas que saímos fora da vontade de Deus. Não, eu quero aquilo. Às vezes tratamos certos assuntos, como assuntos do coração, assuntos do foro íntimo, como se fosse de um objeto. A vantagem do objeto é que ele nunca vai retaliar contra nós, vai sempre fazer o que nós queremos, para qual nós vamos utilizar aquele objeto. Mas quando se trata de uma pessoa, já não é assim. Há os sentimentos da outra pessoa. Há tudo em causa. Muitas das vezes estamos a ir a Deus orando coisas que Deus sabe que não é bom para nós. Graças a Deus por aquela oração que me abençoou a minha vida. E agora quero que vocês entendam uma coisa. Tiago 4.3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites, nos vossos prazeres. Imagine você ir a um multibanco e digitar o código errado. O que é que acontece? Nada. E se você digitar muitas vezes o código errado, o cartão fica preso lá dentro. Mas imagine que você até sabe o código da entrada. Sabe o código. Mas depois você não tem dinheiro no banco. Como é que vai conseguir levantar dinheiro? Não vai conseguir. Isto que eu estou a dizer é tudo normal e nós sabemos disto. Claro, tudo o que está a dizer é normal. Então, mas e quando se parte para Deus? Você sabe qual é o código para entrar para Deus? Sabe qual é o código para você poder ter acesso ao multibanco de Deus?
o nome de Jesus. Agora, você não chega ao pé do multibanco, vamos lá ver, se você tem lá dinheiro, se você sabe o código, você não chega ao pé do multibanco, não sei se sou digno de colocar o cartão no multibanco e pedir aquilo que eu quero. Você não é digno. Eu vou lhe dizer, você não é digno de nada, de receber nada e coisa nenhuma. Mas por causa do grande amor de Deus, nós somos dignos de receber tudo o que Ele tem preparado para nós. Então, nós temos a senha. Então, como pedir? O que pedir? Há coisas que estão implícitas em Deus. O que é que eu quero dizer com implícitas? Há coisas que Deus quer mesmo para a nossa vida. Ele quer que tudo nos vá bem, assim como a nossa alma, assim como a nossa vida. Ele quer que nós sejamos abençoados financeiramente. Ele quer que nós estejamos com saúde, curados no nome de Jesus. Ele declara isso na sua palavra. Portanto, é uma das coisas que nós pedimos, que temos a garantia que há dinheiro no banco. Porque é da vontade de Deus para nós. É garantido que Deus nos quer curar. É garantido que Deus nos quer abençoar. Isso é garantido. Mas há coisas que não são garantidas. Eu quero fazer isto na vida, aquilo na vida. Isso não é garantido. Mas eu gostava muito de ser assim ou ser assado. Isso não é garantido. As operações que você tem que fazer para cura são aceites. As operações que você vai fazer para bênção financeira são aceites. Todas as outras operações podem não ser aceitas. E você tem que entender isso. Você tem que orar aquilo que é correto. Porque se você não orar aquilo que é correto, você nunca vai receber a bênção que Deus realmente quer dar para a sua vida. Eu lembro-me de pessoas orarem e a dizer que eu tenha isto, que eu tenha aquilo, que eu tenha uma empresa, que ganhe muito dinheiro, que... É da vontade de Deus que isso aconteça? Você entende? Na sua vida, quando você orar, você tem que ter a certeza do que é que vai acontecer, do que é a vontade de Deus. E por isso você tem que orar e buscar a Deus. Não há outra forma. Não é A, B e C que lhe vai dizer, porque esqueça isso tudo. Isso não funciona. O A, B e C só lhe vai dizer ou confirmar uma coisa, aquilo que você já sabe no seu coração. Aquilo que você tem no seu íntimo, a certeza absoluta que isso vai acontecer. Portanto, o A, B ou C só vai confirmar aquilo que você já sabe. Se você não sabe nada, ele não vai dizer nada. Você entende? Buscar a Deus é a mesma coisa que ir ao multibanco. Você tem que lá ir. Você tem que ir a Deus. Mas que não seja... você tem que lá ir para aprender a trabalhar o multibanco. E da mesma forma você tem que ir a Deus para aprender a trabalhar com Deus, a estar com Deus, a andar com Deus, a saber quais são os gostos deles, o que é que Ele não gosta. Eu vou-lhe dizer coisas que são completamente... são impedimentos enormes para com Deus. Sabe qual é? Perdão. Se você não perdoa alguém, é um impedimento de você receber seja o que for. Você não vai receber nada se não perdoar. E tem um segredo. Você, quando perdoar alguém, você tem que falar palavras. Porque muitas das vezes você pensa assim, é o meu familiar, pronto, eu perdoo. Não, isso não funciona assim. Não, então, mas claro, então eu não vou perdoar um filho, não vou perdoar uma filha, não vou perdoar ao meu cônjuge, não vou perdoar... Claro que eu vou perdoar. Não, isso não funciona assim. Você tem que falar palavras que saiam da sua boca dizendo: eu perdoo a esta pessoa
em o nome de Jesus. Você tem que falar. Sabe porquê? Para que Deus tire de si o sentimento que tem contra essa pessoa. Porque senão a única coisa que você vai fazer é calcar para dentro, para baixo, para dentro do seu coração, mais para baixo, aquilo, um sentimento que fica calcado dentro de si e que de vez em quando vai vir outra vez à sua memória e que não é de nada o interesse de Deus que isso aconteça, nem seu, acredite. Portanto, se alguém o magoou, diga a Deus: Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Para que não seja um impedimento para a sua oração. Vamos abrir em Marcos, no Novo Testamento também, Marcos 11, 24. Para você entender aquilo que eu estou a dizer. Eu não falo, também falo por causa da experiência que eu tive, mas não tem a ver só com experiência, tem a ver com a palavra. A palavra nos diz tudo. Mesmo antes de termos a experiência, nós temos a palavra. E a experiência só confirma a palavra. Você entende? A experiência só confirma a palavra. E é aqui que nós temos que ouvir e ler a palavra de Deus. Em Marcos 11, 24 diz: Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Mas depois vejam o que é que diz o 25. E quando estiveres orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe as vossas ofensas. 26 diz: Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoa as vossas ofensas. Eu tenho visto o grande impedimento, se não o maior de todos, da pessoa receber seja o que for, é a falta de perdão. Com a falta de perdão, você não recebe nada. Eu orei por pessoas para serem curadas e a pessoa não foi curada. Eu levei a pessoa a pedir perdão, a pedir perdão a Deus e a perdoar os outros que tinha magoado. Aqueles que ela se lembrava. Eu normalmente até faço uma oração mais abrangente e diz: Pai, eu perdoo a todas as pessoas que magoaram o nome de Jesus. Depois de eu levar a pessoa a orar isto, eu quando oro por ela, é instantâneo a cura. A pessoa é liberta, é curada. Perdão é um maior impedimento para que a pessoa receba a bênção nas suas vidas. Portanto, para comparar com o multibanco, perdão, a falta de perdão, o não perdoar alguém é uma parede que você nem o multibanco vê. Para você ter uma ideia de quão grave e qual é o impedimento disso. Eu não estou... Vamos ver. Há pessoas que dizem: mas você não sabe o que é que a pessoa me fez. Você tem que agarrar e perceber uma coisa. A pessoa A fez-lhe isto, a pessoa B fez-lhe aquilo, a outra fez-lhe aquilo. Eu não estou a dizer que todas as suas justificações não sejam confiáveis, não haja justificação, você não tem razão, eu não estou a dizer nada disso. Mas entenda uma coisa. O que Deus diz é só uma forma. Se você não perdoar os outros, eu não vos perdoo a vocês. Não diz, Deus diz, não, se vocês não perdoarem os outros,
eu não perdoo a vocês. Isto é o que Deus diz. Mas Deus não diz assim, se vocês podem não perdoar os outros, a não ser que tenham feito isto, aquilo, aquilo, não diz isso. Eu vou ser... É complicado aquilo que eu vou dizer, mas é para você entender. Houve alguém que foi violado, estuprado. Você tem que perdoar a pessoa que fez isso. Mataram um familiar seu. Eu sei que é muito duro, eu sei, mas você tem que perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Se você não perdoa, você vai acartar toda a vida com essa pessoa às costas e vai se tornar um peso insuportável. Pode levá-lo até à sua própria morte por causa disso. Nós vemos às vezes muitos filmes com vingança, com coisas, eu vou vingar e tal, e não sei. Ouça, esqueça tudo isso. Se você quer Deus, quer a paz de Deus, quer o amor de Deus na sua vida, você tem que se largar deste mundo de tudo. Mas não é justo. Esqueça a justiça. A justiça é dada por Deus, não é dada por homens. Se você, eu vou-lhe ser muito sincero, se você quer justiça na terra, a única forma de a conseguir é buscando a Deus e orando a Deus. De outra forma, se você pensa que o mundo vai ser justo, esqueça. Você entrou no planeta errado. Justiça é dada por Deus. E eu lhe vou ser muito sincero. Muitas das vezes não é aquilo que esperamos. E muitas das vezes, às vezes, a justiça de Deus é pior do que aquilo que nós julgávamos. Às vezes nós gostávamos, ou gostaríamos, que a pessoa, Deus lhe desse só uma reprimenda. Na volta, quando Deus opera, para esquecer. É muito mais duro do que nós pensamos. Então, tente entender uma coisa. Nós estamos nesta Terra, neste planeta, mas não somos deste planeta. Não somos desta Terra. Se nós amamos mais o mundo do que amamos a Deus, vai ser complicado. Não vamos conseguir ter o amor de Deus na nossa vida. Nós estamos nesta terra para cumprir um plano que Deus já desenhou para cada um de nós. Alguns não entendem isso, pensam que o seu plano é o melhor, mas vocês vão perceber, ao final de algum tempo, vão perceber, mais vale ir para o plano de Deus, ele é o melhor, é o mais confiável, é aquele que vai resultar na sua vida, é aquele que o vai abençoar. Eu ouvi uma mensagem ontem à noite, quer dizer, eu ouvi mais que uma, eu ouvi duas mensagens, mas uma delas falava sobre porque é que algumas coisas estão a acontecer. E tem a ver com as pessoas se desviarem de andarem com Deus. E depois todo um país paga por causa disso. Mas também tem a ver com maldições hereditárias. Há maldições que estavam nos pais e passaram para filhos, passaram para netos, tudo isso. Isso é algo que você deve buscar e orar sobre isso. Você deve buscar saber como é que os seus pais eram, como é que os seus avós eram, para saber que peso pode vir contra a sua vida. Mas não, mas eu aceitei Jesus. Pronto, você aceitou Jesus, mas você tem que quebrar essa maldição na sua vida. Você tem que pedir perdão a Deus pelo aquilo que os seus pais, os seus avós fizeram. Porque senão a maldição pode vir sobre si. O mesmo acontece com países. É impressionante, impressionante. Mas nós temos que nos guardar. Há pessoas que não se conseguem libertar
porque realmente existe uma maldição hereditária. Uma maldição que já tinha acontecido aos avós, já tinha acontecido aos pais, já tinha... E depois continua. Se nós não fizermos parar tudo isso, quebrar toda essa maldição, acabamos por estar a receber também essa maldição. É a mesma coisa que você ir a um multibanco e, bem, o multibanco é mau coisa, porque eu estou a comparar o multibanco com Deus, não é? Mas não dá para isso. Mas é a mesma coisa que você, antes de chegar ao multibanco, já está a receber coisas que você não quer. Entenda uma coisa, eu estou a fazer isto muito respeitosamente, comparando Deus com um multibanco. Não é? O que eu quero que você entenda é que há situações da nossa parte, da nossa vida, que impedem a bênção de nós recebermos. Falta de perdão é uma delas. Você tem que perdoar. Eu, infelizmente, tive que aprender da forma mais dura, embora conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que é que a palavra de Deus dizia, eu, mesmo assim, tive que aprender da forma mais dura. E quando aprendi da forma mais dura, ainda a pessoa ia a caminho para magoar, já eu estava a dizer, pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Sabe porquê? É muito simples. Você pergunta a um bombeiro, não é preciso perguntar a um bombeiro, porque você vai-me saber responder. É mais fácil pagar um fósforo ou uma fogueira? Toda a gente vai dizer, é um fósforo. Pronto, então antes de começar a nascer, seja que for sentimento, só se eu o fizer parar, ele para ali. Ele não chega a tomar proporções. Porque quando você chega a tal maneira em que você agarra de um fósforo, passa por uma fogueira, de uma fogueira passa por um matagala incendiado, vai ser muito difícil de apagar. Eu tenho visto pessoas em que é muito difícil de perdoar. Muito difícil de perdoar. Até que chega a uma altura tal que lhes já está a tocar no corpo. Já estão a ser massacradas e tudo. E aí, quando nós falamos, aí é que a pessoa cai em si, perdoa. E aí é que recebe a bênção. Você entende? Falta de perdão é um dos maiores impedimentos, se não o maior, de receber seja o que for na sua vida. De Deus poder responder na sua vida. De Deus poder abençoá-lo. Perdoe, seja a quem for, o que for, por favor. Se você não fizer, vai ser complicado. E agora entenda uma coisa. Cada um de nós não somos Deus. O que eu quero dizer com isto é muito simples. A maioria de nós pensamos, exatamente como eu pensava também, que nós agarramos, alguém nos magoou e nós, não, pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Mas eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus, mas você não pode perdoar. Pronto, eu fui apanhado, pronto, eu perdoo. Não, não é isso. Você tem que perdoar de coração, sinceramente, porque Deus vê e a Ele não conseguimos esconder nada. Não vale a pena. Eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Agora, muito cuidado com uma coisa. Deus pode nos obrigar, entre aspas, a trabalhar com essa pessoa. Deus pode fazer com que na nossa vida nós tenhamos que ajudar essa pessoa. Estão-me a ouvir? E o que é que você vai fazer? Ah, não, então ela fez isso, então eu não faço nada. Então você não perdoou essa pessoa. Porque quando você perdoa alguém, você perdoa o coração, assim como Deus o perdoou a si. Porque se você não fizer assim, isso quer dizer que você não perdoa essa pessoa. Ah, mas isso é mais difícil. Pois é. Agora veja quanto difícil é para Deus nos perdoar a nós as nossas ofensas e os nossos erros. Deus uma vez me disse assim:
se eu perdoasse como vocês, alguns de vocês perdoam as outras pessoas, bem, vocês não recebiam nada o resto da vida. Eu estou a dizer isto porque eu também passei por uma situação em que me magoaram. E eu perdoei essa pessoa. Foi mais que uma, mas pronto, mais que uma. E depois Deus me meteu-me a trabalhar para essa pessoa. De borla, sem levar nada. Alguns chegavam ao pé de mim, mas como é que é possível? Como é que tu consegues? Como é que é possível? E eu dizia, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu não posso fazer a minha. Deus estava a moldar o meu coração. Para que seja um coração que perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Eu não estou a dizer que às vezes, e eu sou muito sincero, às vezes por dentro eu não incendeio, mas eu apercebo-me que incendeio e eu agarro logo num balde de água e... Entende? Porque se nós não perdoarmos alguém, Deus não nos perdoa a nós. E ficamos sem acesso ao multibanco de Deus. Mas há uma garantia dada por Deus para nós. João 14, 14. João 14, Novo Testamento também. João 14, 14. Jesus fala para nós. Glória a Deus. João 14, 14 diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus diz para nós: se pedirmos alguma coisa, em meu nome, se pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, eu farei. Disse Jesus para nós. Se pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, Ele fará. Mas depois não acaba aqui o versículo. Há outro versículo a seguir. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Normalmente, nós temos a tendência de separar versículos da Bíblia. O que é que isto quer dizer? Tirar versículos do contexto onde ele está. Se você reparar e for ler todas as palavras de bênção que existe na vida, na Bíblia, logo a seguir existe um conselho, ou antes existe um conselho. Você ler o conteúdo todo do capítulo, você vai entender qual a vontade de Deus. Assim como Deus diz que quando nós orarmos, devemos logo a seguir, por exemplo, a oração do Pai Nosso está nos céus, santificado seja o teu nome. Quando a oração do Pai Nosso, logo a seguir, quando acaba a oração do Pai Nosso, diz lá, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai. Para quê? Para que a vossa oração produza frutos. A Bíblia fala também, cuidado entre esposa e esposo, ou entre esposo e esposa, cuidado do relacionamento entre os dois. Diz principalmente cuidado aos homens para terem cuidado com as suas esposas. Porquê? Porque se não tivermos cuidado com as esposas, as nossas orações podem ser impedidas. Se não tivermos cuidado no tratamento com elas. Claro que isto não é só os homens terem cuidado com o tratamento das mulheres e as mulheres poderem fazer tudo aos homens. Não é assim. Não é? Mas tem que haver, de parte a parte, um perdão contínuo. Tem que haver, de parte a parte, uma comunicação. Uma boa comunicação faz afastar muita coisa.
Às vezes não estamos bem e convém falar. Não falar com toda a gente, mas falar com o cônjuge. Expressar aquilo que estamos a sentir, para que possa haver uma ajuda, para depois agarrarem os dois e orarem os dois e buscarem a Deus. Pois houve uma altura na minha vida que foi muito complicada. Eu parecia que andava sempre irritado. E sabe como é que eu consegui ultrapassar tudo isso? Eu orava. Pai, arranque de mim toda esta irritabilidade. Parece que estou sempre chateado. Tira isto de mim em nome de Jesus. Até que eu percebi que eu estava a orar de uma forma que não era a correta. Eu devia ter dito: eu ordeno que saia de mim toda esta irritabilidade em nome de Jesus. Eu ordeno que saia de mim toda esta irritação em nome de Jesus. Às vezes eu estava irritado sem saber porquê. Eu disparava muito rapidamente sem saber porquê. Deus se agrada de vidas que se deixam moldar por Ele. Ouça, ninguém é santo, nem ninguém será santo. Nós somos santos porque somos santificados por Deus. Isso quer dizer que é um processo. A santificação é um processo. E é um processo que você se deixa moldar por Deus. E não é um processo onde você de repente é. Você é porque Deus o está a fazer. Mas você entenda uma coisa, você tem que se deixar moldar. É a mesma coisa que um barro nas mãos do oleiro. Se o barro não se deixa moldar, para que é que ele serve? Para nada. Serve para mandar fora. Porque nas mãos do oleiro, se ele não vai conseguir fazer nada com ele, mais vale mandar aquele barro fora e meter um novo. Na nossa vida cristã, toda a vida, até morrermos, toda a vida, vamos estar continuamente a ser moldados por Deus. E você tem que ter um espírito moldável, uma vida moldável, para que Deus possa moldar em si o seu caráter e a sua vontade. Para que em nós resida mais o Espírito de Deus do que a nossa própria vontade. Há uma canção que diz assim: diminua eu e cresça mais tu. Paulo também dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isto? Ele reconhece que deve deixar mais de Deus viver do que ele próprio. Eu próprio costumo dizer muitas das vezes que, graças a Deus que as pessoas me conheceram, grande parte das pessoas com que eu lido e tudo mais, que me conheceram na parte em que eu já aceitei Jesus, em que o meu caráter já está muito mais moldado do que antigamente, porque se me conhecem antigamente era um pouco complicado. E às vezes chego a dizer, inclusive à minha família: vocês não me conhecem como eu era antes. E graças a Deus que não me conhecem como eu era antes. Mas era assim tão mau. Não tinha a ver com o ser mau. Eu tinha repentes muito rápidos. Tinha coisas que não eram boas. E Deus me foi moldando e continua a moldar. Acredita em mim. Eu agora, quando acontece alguma coisa, eu fico calado. Eu fico cá calado e orar depois a seguir. Deus tira de mim e acabou. Já não é nada. Entende? Para alimentar uma discussão é preciso duas pessoas. Se uma delas se calar, não há discussão. Para nós vivermos com Deus, termos as bênçãos de Deus, nós temos que ver. Eu às vezes vejo pessoas que estão casadas, falar de pessoas que estão casadas e queixam-se uma da outra. E estão-se sempre a queixar. Quando falam com outras pessoas, queixam-se. O meu marido assim, o meu marido assim. A minha mulher assim, a minha mulher assada. Não é bom. Nada de bom. Isso é completamente fora da vontade de Deus.
Mas eu tenho razão. Lá, vamos começar outra vez com a parte da razão. Foi a parte da razão que levou Jesus à cruz. Você entende? Saímos fora da vontade de Deus. Você pode ter toda a razão do mundo, mas a sua razão não lhe vai trazer benefício nenhum. Nenhum, absolutamente. Ouça, nenhum. Se você quer que lhe seja dada a razão assim, ora Deus, e deixe Deus atuar na sua vida. E então, sua vida vai andar quieta e sossegada até você ter a resposta de Deus. Até lá, você se mantém, não, mas eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Só vai lhe trazer problemas. Só lhe vai trazer irritabilidade à sua vida, só lhe vai trazer mau gosto de boca, só lhe vai trazer problemas para si. E solução nenhuma. Mas eu tenho razão. Eu, pela experiência que eu tenho tido com Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Quando eu vejo algo que está errado, sabe o que é que eu faço? Eu fico quieto, sossegado, calmo e oro. Pai, entrega este assunto nas tuas mãos e sei que agora é o teu nome, tu vais fazer o melhor. Há coisas que eu sei automaticamente o que é que vai acontecer. Por causa da experiência que eu tenho tido com Deus, eu sei automaticamente, já sei o que é que vai acontecer. Nem vale a pena dizer nada, nem fazer nada, porque vai acontecer. Mas sou eu que digo alguma coisa para que haja maldição? Não, 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 não. Estou a tocar no próprio Deus. Portanto, já vai dar. Já vai superar. Eu, às vezes, quando aviso pessoas de certas coisas, eu sei porque é que estou a avisar. Há pessoas que não entendem. E não, porque é que está a dizer isso? Eu sei o que é que eu estou a dizer. Eu estou a evitar que a pessoa mais à frente tenha problemas. Porque eu sei como é que é. Andar com Deus não é difícil. Agora, saber andar com Deus é preciso algum conhecimento, é preciso alguma prática, é preciso alguma leitura, é preciso ler a palavra de Deus. Quando eu vos disse para ler o Salmo 23 e o Salmo 91, eu não disse por acaso. Sabe porquê é que eu disse isso? Porque você, ao ler aqueles versículos, você vai ver que Deus está consigo e o quer abençoar e o quer ajudar e que o ama. Você vai ver que ele é, principalmente o Salmo 91, é uma bênção. Uma pessoa que não tinha Jesus no seu coração, nunca tinha aceito Jesus, conhecia através dos seus pais, que lia o Salmo 91, e então, de repente, na vida dessa pessoa, dessa rapariga que tinha vários filhos, havia ataques de demónios com manifestações incríveis na casa dela. As coisas voavam, inclusive dentro da casa dela. E a única maneira dela conseguir fazer parar tudo era agarrar na Bíblia e ler o Salmo 91. E tudo na casa parava. Não era a solução, era uma solução temporária, não era uma solução definitiva. Aquilo estava a acontecer por algum motivo e as pessoas têm que se arrepender do que fizeram, mudar, falar palavras, quebrar maldições para que as coisas possam parar definitivamente. Mas você entende o poder da leitura da palavra de Deus? Ao ler o Salmo 91, fazia com que tudo parasse e a paz chegasse àquela casa. Você entende? A palavra de Deus tem mais poder do que nós pensamos. Porque não é só a leitura, mas a leitura em voz alta é que traz a bênção. Sabe porquê? Porque a palavra de fé que pregamos, quando a que a Bíblia diz, é uma palavra falada, não é uma palavra lida. O que é que eu quero dizer? Nós podemos ler sem falar uma única palavra da nossa boca, mas se lermos
falando a palavra de Deus, estamos a semear essa palavra na nossa vida. Quando você ler o Salmo 23 e o Salmo 91, você deve lê-los como fossem seus, para si. Porquê? Para abençoar a sua vida. O Salmo, como é que começa o Salmo 91? É aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, não é? Amém? Então, eu que habito nos esconderijos do Altíssimo, ao sombra do Omnipotente descansarei. Eu torno o Salmo como meu. Eu torno a bênção como minha. Eu estou a falar em voz alta bênção para a minha vida. Eu estou a semear para a minha vida. Você entende? Deus está a ouvir. Ele está a declarar aquilo que eu escrevi na minha palavra para Ele próprio. Eu sou obrigado a abençoá-lo por causa do que Ele está a falar. Quando eu digo, eu falo muitas vezes isto, porque parte dos cristãos, às vezes nós devíamos de andar com uma marreta. Sabe o que é uma marreta? Uma marreta é usada nas obras, principalmente. E então o que é? É assim, mais ou menos grande. Há marretas pequenas, há grande assim. Tem um grande peso à frente, é pesada. E porquê que eu digo uma marreta? Não é aquelas marretas que há no carnaval. Aquelas marretas no carnaval a gente bate na cabeça e fazem barulho, apitam e não sei o quê. Não é? É estas marretas mesmo para alajar. Porque há muita pessoa que continua a falar mal das suas vidas. E depois não querem, não, pai, abençoa-me, mas continuam a falar mal das suas vidas. Eu não, ouça, se você precisa de ajuda, você tem que contar aquilo que está a acontecer. Podemos orar juntos. Não é para eu saber. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não quero saber da vida de ninguém. Eu já tenho a minha vida. É o suficiente. Agora, se você precisa de ajuda, venha falar comigo, venha orar, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos. Agora, você tem que aprender uma coisa, você tem que mudar a sua maneira de falar. Você tem que começar a falar bênção para a sua vida, para poder ter bênção na sua vida. Se você continuar a falar mal, você vai receber o que está a falar. Mas isso não tem lógica. Eu estive na tropa e principalmente eu tive na Força Aérea, mas houve uma altura da minha vida que eu tive em escola e em escola tive num quartel do Exército. O funcionamento é diferente da Força Aérea. Da Força Aérea, as bases aéreas são muito grandes, muito extensas, então as ordens são transmitidas por rádio e comunicadas depois de boca em boca, é completamente diferente. Num quartel é diferente, como o quartel acaba sempre um pouco mais pequeno, as ordens muitas vezes eram faladas. E então ouviam-se por o despertar era feito por corneta feita ao microfone que se ouvia nos alto-falantes. E ordens eram dadas muitas vezes assim. O que eu quero dizer com isto? Ordens dadas. Cada vez que nós falamos, são ordens que estamos a dar para a nossa vida, para o nosso corpo. Se as ordens forem más, são más coisas que vão acontecer. Se as ordens forem boas, são boas coisas que vão acontecer. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar. Porque se não mudarmos, não vamos ser abençoados. Então, mas está a acontecer. Mas, ouça, imagine que você chega a um restaurante. Agora torna-se um pouco difícil, mas pronto, futuramente já vamos todos poder comer em restaurantes à vontade. Mas imagine que você chega a um restaurante e chega lá e vai dizer o que sente. E você chega lá, fome, tenho fome. E o empregado olha para si, sim, está bem, então o que é que você quer comer? Tenho fome. Mas eu tenho que ser sincero, eu tenho fome. Você está a pensar assim, isso é estúpido. Pois eu sei, é isso mesmo que Deus diz.
É isso mesmo que Deus diz. Você chega ao restaurante e vai dizer o que quer. Eu quero comer isto, aquilo, aquilo, e não sei o quê. Mas não é o que sente, é o que quer. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Você está a pedir o que quer. O empregado traz, você come e fica sem fome. Você precisa de um assunto resolvido. Você vai falar o assunto resolvido como uma bênção para a sua vida, não como maldição. Você vai falar: obrigado, Pai, que este assunto já está resolvido, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que este assunto já está resolvido. Obrigado, Pai, que eu já estou curado na minha vida. Obrigado, Pai, que eu já tenho isto a funcionar bem na minha vida. Obrigado, Pai, que eu já tenho tudo a funcionar. Tudo funciona na minha vida. Estou sempre curado em todas as áreas, em todo o meu corpo, em todo. Você tem que falar, mas o que é positivo? Se você fala o que é negativo, é a mesma coisa que chegar a um restaurante e dizer que tem fome. É estúpido. É. E Deus pensa o mesmo. Em relação a nós. Que nós sabemos que temos que falar o que é correto. Mas não é falarmos o que é correto para agradar as outras pessoas. Ou porque convém dizer. Não, é para sermos abençoados. Uma mulher, na Bíblia, via um homem passar que ela reconhecia que era um homem de Deus. E passava por aquele sítio. E cada vez que o homem passava, o convidava-o a ele para comer um pouco, porque era uma distância que ele ia seguir. E então ele comia lá. E então a mulher falou com o marido, e então fizeram um quartinho, fizeram uma casinha, para que quando o homem de Deus passasse ali, pudesse repousar ali, comesse e restabelecer as suas forças e continuar. O homem de Deus agradou-se tanto disso que disse ao seu ajudante: o que é que a mulher tem falta? Ele disse: ela tem de tudo. Só não tem filhos. E então ele mandou chamar a mulher e disse assim: é este, a tempo futuro, ao tempo necessário, ao fim de 9 meses, por assim dizer, tu traz um filho. E ele foi-se embora. E ela teve um filho. O filho cresceu, mas houve um dia que o filho estava no terreno com o pai e começou-se a queixar da cabeça. E queixou-se da cabeça, e queixou-se da cabeça. E levaram o menino à mãe. E quando o menino deitou no colo da sua mãe, a queixar-se da cabeça, o menino morreu. Vocês ouviram bem, o menino morreu. Ela foi deitar o menino na cama onde o homem de Deus, quando ia lá, se deitava. Deitou-o lá. Mandou chamar empregados para que lhe arranjassem uma montada, um burro, para ela poder ir ter com o homem de Deus. Os empregados estranharam, o marido também estranhou, mas pronto, deixou-a ir. Perguntaram: tudo vai bem? E sabe qual foi a resposta dela? Tudo vai bem. O filho tinha acabado de morrer. Ela não contou a ninguém. Ela só disse: tudo vai bem. E ela continuou e foi ter com o homem de Deus. E a caminho do homem de Deus, o homem de Deus mandou o empregado, mandou o seu ajudante de perguntar a ela se estava tudo bem. E ele apanhou a meio do caminho e perguntou-lhe: vai tudo bem? Tudo vai bem. Loucura. Mas quando ela chegou ao pé do homem de Deus, sabe o que é que ela disse? Ela não disse que o filho morreu. Ela só disse isto: pedi-te eu a ti algum filho? O homem de Deus apercebeu-se que alguma coisa estava errada e então mandou o ajudante dele levar o bordão que ele tinha para ir ter com a criança. Porque ele apercebeu-se, não porque ela disse pedi-te eu a ti algum filho.
E então ele também deslocou-se para lá. Quando o ajudante colocou bordão em cima, não aconteceu nada, e então foi o homem de Deus lá, orou para a criança, abençoou a criança, e a criança foi curada, e ele agarrou, entregou a criança curada à mãe. E a criança diz: agora sei que Deus é real na tua vida. Mas você percebeu o cuidado que ela teve em não falar negativo para que não se consumasse realmente a morte do filho? O que é que você está a consumar na sua vida? O que é que você está a falar de negativo que está a destruir a sua vida? Algumas pessoas ao pé de mim não falam negativo. Quando saem do pé de mim, falam negativo. Quando você está ao pé de mim e não fala negativo, você está a ser abençoado. Quando sai do pé de mim e fala negativo, você está a ser amaldiçoado. E eu não tenho culpa de nada. Nem Deus tem a culpa de nada. É você que está a fazer. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Então o que é que você deve fazer? O que é que você quer? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O que é que você quer? Quer saúde. Não fale saúde. O que é que você não está a funcionar? Não está a fazer? Não, Pai, obrigado, Pai, que eu ando bem. Obrigado, Pai, que és tu que me fortaleces todos os dias. Obrigado, Pai. Você tem que falar coisas positivas, confiando em Deus, que Deus é por si e ninguém pode ser contra si. Mas você tem que falar. Você entende? Se você não fizer, não vai receber. Se você não fizer... Eu sei disto. Eu sei disto há anos que eu sei disto. Eu tenho cuidado com o que eu falo, mas eu tenho que continuar a ouvir isto. Eu tenho que ouvir mais isto. Porquê? Porque às vezes me esqueço e não falo negativo, porque eu tenho muito cuidado em não falar negativo, mas às vezes não falo. E tudo que eu não falo, eu não recebo. E me prejudica a mim. Porque eu não vou receber, porque se eu não falo, não recebo. Então, eu tenho que falar com a minha boca, obrigada, Pai, que eu estou curado, todos os órgãos do meu corpo, todo o meu corpo funciona perfeitamente e em perfeitas condições no nome de Jesus. Glória ao teu nome. Todos os dias eu me levanto com muita força e muitas capacidades de poder fazer tudo na minha vida no nome de Jesus. Até o dia que Deus me levar desta terra, vou ter sempre capacidades físicas para fazer tudo e andar como deve ser neste lugar. No nome de Jesus. Eu tenho que falar com a minha boca para receber na minha vida. Se eu não fizer, eu só vou receber aquilo que eu falar. Epá, eu sei que é muito esquisito, mas eu não tenho culpa. Foi Deus que criou as coisas assim. Nesta terra, tudo o que você falar, você vai ser abençoado ou você amaldiçoado, conforme o que você falar. Ainda ontem à noite nós estávamos à mesa a jantar, estávamos vários a jantar, estávamos a falar e de repente, mas isto não está certo, não é justo. Estamos neste planeta e neste planeta é assim. Se nós queremos resolver alguma coisa, vamos orar e vamos falar o que é positivo em relação ao assunto que oramos. Pai, em relação a este assunto que está a acontecer, eu não concordo com ele, Pai, mas eu sei que tu farás o melhor, eu entrego nas tuas mãos. E depois o que é que oramos todos os dias? Obrigado, Pai, que o assunto já está resolvido. Obrigado, Pai, que o assunto já está resolvido. Obrigado, Pai, que o assunto já está resolvido e eu não vou ser prejudicado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que o assunto já está resolvido e eu não vou ser prejudicado em nome de Jesus. O que é que vai acontecer? Aquilo que eu estou a falar é o que eu vou receber. Se nós saímos de casa e contamos a toda a gente o quão mal nós estamos, se falamos a toda a gente de que não estamos bem, o que é que vamos receber? O que estamos a falar.
Mas se eu também acordar e não disser uma única palavra, nem de bem nem de mal, o que é que você vai receber? Nada. Nem de bem, nem de mal. Nada. Eu sei que eu sou muito chato em relação a isto. Mas se você quer ser abençoado, se você quer chegar ao multibanco e receber as bênçãos de Deus, você tem que saber que há coisas que impedem a bênção. E umas delas é o que é que você fala. A Bíblia diz que na multidão das palavras há tolice, há parvoíce. Devemos ter cuidado com o que falamos. Se falamos muito, temos de ter cuidado com o que falamos. Mas está errado isto, está errado aquilo, está errado aquilo outro. Epá, estamos neste planeta. O dono, ele está alugado ao diabo. Não é o dono, está alugado ao diabo. O dono do planeta não é o diabo, mas ele foi alugado ao diabo. E ele vai tentar fazer com que as nossas vidas não sejam as melhores, mas graças a Deus que temos Deus do nosso lado e nenhum mal nos estará na praga alguma, chegará até não. Temos que entender que neste planeta nós podemos vencer, ser reis e sacerdotes neste planeta, no tempo presente, mas devemos ter cuidados com alguma coisa. Uma delas é falta de perdão, a outra delas é palavras. O que é que você está a falar? Eu já contei isto aqui, mas isto é um exemplo para você entender que você pode mudar as circunstâncias a seu favor. Eu tenho uma cadela pastor alemã, é enorme, uma força incrível. Uma vez meti a coleira dela, uma coleira grande que eu tenho, coleira não, uma trela grande que eu tenho, metia no braço esquerdo, e disse vai. Só que ela a correr parece um comboio em andamento. E eu esqueci-me disso. Fui a correr também para evitar que o esticão que ela me ia dar no braço fosse tão grande. Se soubesse o que iria acontecer, eu estava parado e agarrava com os dois braços para que ela me desse o esticão e eu aguentasse o esticão assim. Mas não, eu fiz o contrário. Eu tentei minimizar, corri com ela também para tentar evitar que o esticão fosse assim. Mesmo assim, o esticão que ela me deu no braço foi tão forte que eu levantei o voo e caí no chão. O que é que aconteceu? Eu fiquei com uma luxação no meu braço. Eu chegava até mais ou menos a esta altura e era dores. Eu não conseguia subir o braço mais que isto. Eu sabendo disso, sabe o que é que eu fiz? Todos os dias eu tinha o meu cinturão e eu penduro o meu cinturão. Você agora está-me a ver subir o braço e o braço sobe e desce e meto atrás e coisa. Eu não conseguia fazer isto. Eu fazia isto, quando chegava aqui já me estava a doer. Todos os dias, a doer, eu agarrava e pendurava o cinturão. Mas doía mesmo muito. Mas eu fazia a doer e dizia, obrigada, pai, que eu estou curado no meu braço. Todos os dias. Eu ia trabalhar e todos os dias eu tinha que pendurar o cinturão. Todos os dias eu fazia, obrigada, pai, que eu estou curado. A doer, mas a doer. A doer mesmo. Mas eu forçava e eu dizia, obrigada, pai, que eu estou curado no meu braço. Obrigada, pai, que eu estou curado no meu braço. Agora pode ser um ou outro, pouco importa o braço que for. Você entende? Eu forçava e eu dizia, obrigada, pai, que eu estou curado no meu braço. Se algum órgão seu não está a funcionar, você declara, obrigada, pai, no nome de Jesus, que o meu órgão já está, o órgão qualquer, o meu coração já está a trabalhar como deve ser, as minhas pernas estão a trabalhar como deve ser, os meus braços estão a trabalhar como deve ser, os meus pulmões estão a trabalhar, o meu pâncreas está a trabalhar como deve ser, no nome de Jesus. Sempre no nome de Jesus. Você declara isso todos os dias. Você fala e vai receber o que está a falar.
Não tem lógica. Oh, pai, mas isso não importa. Ah, mas nunca se ouviu nada disso. Nunca se ouviu? Nós estivemos em Tiago. Vamos lá voltar outra vez a Tiago 3. Nós estivemos em Tiago 4, não foi? Agora vamos a Tiago 3. Sabe que uma das coisas que o mundo fala é a motivação. Tiago 3.1. Tiago 3.1, desculpem. Tiago 3.1. Uma das coisas que o mundo fala... eu conheço uma pessoa, há montes de anos que eu conheço essa pessoa, que teve um problema. E então o que é que ele? Ele estava na praia e na praia foi a correr para a água e quando foi a correr para a água deu o salto mortal para a água. Quando deu o salto mortal para a água naquela altura desapareceu e fugiu debaixo dele. E ele quando caiu com o pescoço. Ele devia ter caído, mas caiu mal, caiu com o pescoço na areia e quando agarrou ficou sem se mexer. Ele ficou paralítico. Portanto, assim que o tiveram de tirar dentro d'água, porque ele já estava já bebia água, já comia areia, já tudo mais. Ele foi levado para o hospital e ele teve bastante tempo sem se mexer. Os médicos diziam que ele não se ia recuperar. Mas ele, só pela força de vontade, ele ficou a andar e a mexer-se e a fazer tudo. Inclusive, ele treinava kickboxing, um desporto que estava proibido pelo médico de exercer, mas ele fazia na mesma. Sabe o que é que ele fazia? Os médicos diziam que ele não podia andar. E ele, durante a noite, na enfermaria, ele levantava-se e agarrado às coisas mal e andava, forçava a andar. A Bíblia, o mundo diz que isto é força de vontade. Sabe o que é que Deus diz a isto? Confiança nele. Agora vejam o que é que diz aqui, Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejamos mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Controlar todo o corpo. Refrear quer dizer, pormos freios nos cavalos e podemos travar o cavalo, fazer com que o cavalo pare de andar. Ora, exatamente o que está aqui no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo, vê também as naus, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vendo quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, da nossa natureza, e é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. Como é que é possível a nossa língua ser inflamada pelo inferno? Quando você tem pensamentos negativos sobre as suas coisas, sobre a sua vida, quando você vê alguma coisa na sua vida que não está a funcionar e você começa a dizer que não está a funcionar, você está a ser inflamado pelo inferno, você está a falar o que o inferno que você quer que faça e você vai receber aquilo que você está a falar. Se você não quer receber aquilo que você está a falar, ou quer receber coisas boas, fale coisas boas. Para você ser abençoado. Obrigada, Pai. Eu tenho força. Obrigada, Pai, que todo o meu corpo está curado no nome de Jesus. Pai, não importa o que eu sinto,
Importa o que eu creio e eu falo em nome de Jesus. Exatamente como o meu braço, que não se mexia até uma determinada altura, e depois começou-se a mexer e mexe em todo lado e faço tudo com ele. Não me dói absolutamente nada, mas doía. Muito. Mesmo bem. Mas eu todos os dias, obrigada, Pai, que eu estou curado no meu braço no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Quanto tempo levou? Não sei. Não lhe sei dizer. Não sei dizer. Inclusive, o meu braço, eu não conseguia fazer isto, chegar até aqui atrás, e agora já consigo. Durante uns tempos não conseguia, mas eu cada vez que metia o braço aqui, queria coçar as costas ou qualquer coisa, eu dizia, obrigada, Pai, que eu estou curado no meu braço, em nome de Jesus. Cada vez que eu sentia dor, já está. Obrigado, Pai, que eu estou curado do meu braço, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado disto. Obrigado, Pai, que eu estou curado daquilo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado, em nome de Jesus. Cada vez que eu sentia dor, uma coisa, outra, aquela outra, ouça, eu ainda continuo a fazer coisas em relação ao meu corpo assim. Porque funciona. Eu quero a bênção na minha vida. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Eu falo. Eu falo. Cada vez que eu sinto que alguma coisa não está bem no meu corpo, eu falo. Pai, obrigado que eu estou curado, em nome de Jesus. Cada vez que eu... Ouça, isto é muito real. Eu sinto dores de cabeça. Não, pronto, não é... mas às vezes acontece eu sentir. Sabe o que é que eu oro logo? Eu digo, eu declaro em nome de Jesus que tudo que me está a provocar a dor de cabeça, eu ordeno que fique curado no meu corpo. Porque dor de cabeça não tem a ver com a sua cabeça. Pode ser com qualquer parte do seu corpo ou órgão que não está a funcionar corretamente, e um dos sinais é as dores de cabeça. E então eu declaro assim, Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo o órgão, ou antes, eu ordeno em nome de Jesus que todo o órgão que me está a provocar dores de cabeça, eu ordeno que fique curado no meu corpo. E eu ordeno que as dores de cabeça saiam no nome de Jesus. Ouçam, funciona sempre. Funciona sempre. Quando a dor é mais teimosa, mais teimoso eu sou. Mais vezes eu repito, mais vezes por dia eu repito, mais vezes eu falo. Quem é que vence? Quem é mais teimoso? A dor nunca venceu, nem vai vencer no nome de Jesus. Quem é mais teimoso? Você tem que decidir. Quer a bênção, quer a maldição. Alguém sabe quando eu estou com dor de cabeça? A única pessoa que sabe ou pode vir a saber é a minha esposa. Mas até para eu falar com ela, eu digo assim, não me dói a cabeça. E ela já sabe o que é que eu estou a dizer. Mas é a única pessoa neste planeta que sabe. Mais ninguém sabe. Nem os meus filhos sabem. E como eu não falo a maldição para o meu corpo, eu não falo dizendo estou com dor de cabeça, eu nunca falo que eu estou com dor de cabeça, eu digo sempre eu não tenho dor de cabeça. Estou curado. Eu não. E o que é que eu recebo? O que eu falo. Imagina, você vai ao multibanco, mete o cartão, digita o código, levanta dinheiro. E agora quer que você entenda uma coisa. Você recebeu a bênção na sua vida. Mas se você continuar a falar, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não chega, não está a dar, o que é que vai acontecer? A bênção vai desaparecer das suas mãos. Mas você foi a Deus, você acreditou em Deus, você falou, mas as suas palavras estão a provocar coisas na sua vida que estão a estragar a sua vida. Obrigado, Pai, que eu tenho sempre todo o dinheiro suficiente. Nada tem falta no nome de Jesus. Você precisa de falar alguma coisa a alguém? Não, não precisa. Precisa de falar com Deus. Eu estou abençoado por Deus em nome de Jesus. O que é que eu falo? Quando eu estou sozinho, eu não preciso dizer nada a ninguém, nem falo nada a ninguém. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente. Obrigado, Pai, que eu tenho tudo pago, tenho tudo em abundância em nome de Jesus. Quer dizer que tenho, em nome de Jesus. O que é que nós estamos a falar condiciona a nossa vida.
Você continua a falar problemas, você vai ter problemas. Se você está, alguma coisa na sua vida não está a funcionar, ouça, em minha casa, eu já tive que algumas vezes levantar a minha voz. Algumas vezes eu tive que levantar a minha voz. Mas sabe que coisas é que eu já tive que levantar a minha voz? Por causa de aparelhos em minha casa que funcionam. Um deles foi o esquentador. Às vezes diziam, isto não está a funcionar, isto não está a dar. E eu dizia, isto funciona sempre e vai funcionar sempre. E sabe o que é que eu comecei a orar? Obrigada, Pai, que o meu esquentador vai funcionar sempre. Enquanto eu estiver na minha casa, naquela casa, pelo menos, o esquentador vai funcionar sempre até eu sair. Sabe o que é que tem acontecido? Às vezes ele começa a não querer e a criar problemas, a não querer aquecer, e eu volto a declarar a mesma coisa. Sabe o que é que acontece? Ele tem funcionado sempre, vai funcionar sempre, e não tem problemas sempre, e funciona sempre em nome de Jesus. Porquê? Porque eu estou a falar o que eu quero. E eu estou a receber o que eu estou a falar. Agora se eu começo a falar, não, isto não dá, isto está errado, isto não vai funcionar, isto não vai... O que é que eu vou receber? O que eu estou a falar. E a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Deus pode fazer alguma coisa? Não. Porque a nós foi-nos dado o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos. Nós até podemos estar a orar por essa pessoa, mas se essa pessoa agarra e continua a falar negativo, tudo o que nós estamos a orar está a ser mandado para o chão. Nada, essa pessoa não está a receber nada. Nada. Porque tudo o que ela está a falar está a agarrar nas coisas que nós estamos a falar e mandar para o chão. A mandar fora. As bênçãos todas que nós estamos, quando oramos, obrigada, Pai, que essa pessoa está curada, está liberta, está abençoada. Essa pessoa, à medida que fala negativo, está a agarrar nas coisas que está a receber, caixa de lixo. Eu sei, mas eu sou muito sincero. Todos nós, inclusive eu, todos nós temos que ouvir isto muito, para termos cuidado com o que falamos. Para recebermos a bênção e não a maldição. Você leu as nossas palavras, nossos pensamentos são inflamados pelo inferno. Então não se pode falar nada. Ouça, fale de forma a contar as coisas para que a outra pessoa o possa ajudar. Agora não fale de forma a amaldiçoar a sua vida. Fale de forma a não se queixar do que é que está a acontecer, mas a dizer, preciso de ajuda aqui. Então vamos orar em relação a esse assunto. Vamos mudar esse assunto. E a partir daí, você todos os dias, obrigada, Pai, que a oração que eu fiz a Ti resultou e está a funcionar em nome de Jesus. Deus quer pessoas decididas em relação aos assuntos da sua vida. Quando você orar, seja com força, com decisão, com convicção, que vai realmente acontecer isso. E tudo que você orar assim, lhe garanto que vai acontecer. Eu já contei aqui uma vez, havia um vizinho meu que metia o carro que me tapava a porta de entrada. Eu não percebi porque é que ele fazia aquilo. Com tanto espaço que havia para estacionar, porque é que ele agarrava e tinha que estacionar à minha porta? Era certo? Era justo? Não era. O que é que eu fiz? Orei. Um dia cheguei à minha casa, a porta da entrada era isto, e eu tive que passar assim de lado. E ainda por cima vinha com um computador. Quase que ia arriscando o carro e ia deixando de cara o computador. Quando eu entrei em casa, eu deitava fumo. Isto eram 6 da manhã, tinha vindo do trabalho, mas eu deitava fumo e eu disse, eu não quero que o carro apareça mais ali no nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? Quando eu me levantei, não vi mais o carro. Mas é que eu já não vi mais o carro. Esse carro, nunca mais o vi.
Nunca mais taparam a minha porta. Glória a Deus. Eu falei com convicção, com certeza, com força, e eu recebi aquilo que orei. Prejudiquei alguém? Não, eu é que estava a ser prejudicado. E nenhum filho de Deus pode ser prejudicado. Se alguma coisa na sua vida não está a correr como você quer, agarre e fale. Se você está a ser prejudicado em relação a isso, fale o que você quer, declare, mas não às pessoas, é Deus. Fale com Deus. Pai, em relação a este assunto, eu não vou ser prejudicado em nome de Jesus. Eu vou ser abençoado. E eu acredito, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. E assim será. Agora, se você continua a queixar, você sabe que é o Pai Natal? Não, o Pai Natal não existe. Claro que o Pai Natal não existe. Mas sabe o que é que ele traz dentro do saco, suposto saco que ele tem? Eu estou a falar do Pai Natal. Não se preocupem que não é nenhuma heresia, não é nada. Eu estou a falar daquilo, numa convicção que o mundo tem, que é o Pai Natal, que fala às crianças, que ele é que traz os presentes. É mentira, quem traz os presentes é as pessoas, mas pronto. Mas o saco dele supostamente está cheio de presentes. Agora imagine esse saco cheio daquilo que não presta. Por causa daquilo que você está a falar. E até ser posto na sua vida. É inflamada pelo inferno. O que é que você quer receber? Bênção? Então começa a falar como deve ser. E deixa o Pai Natal para lá, porque ele não existe, nem está nas nossas vidas, nem nunca vai estar. Eu só lhe trouxe a ilustração para você perceber que recebemos sacos e sacos de coisas que não prestam por causa daquilo que falamos. Receba sacos de bênçãos vindas de Deus, não de qualquer outra coisa, vindas de Deus para as nossas vidas. Porque falamos o que é correto. Seja abençoado. Muitas das vezes o diabo tenta atacar o nosso corpo. Ouça. Eu, em criança, infelizmente, não houve hospital que eu não conhecesse. Por me alejar aqui, por me alejar ali, porque em tratamentos andei muito. Penicilina, levei muita penicilina. Muita mesmo. Com mudança de idade, coisas melhoraram. Mas quando eu aceitei Jesus, as coisas... Supostamente, eu era suposto ter uma coisa, outra coisa, outra coisa. Supostamente. O diabo tentou pôr. Mas eu sempre orei contra. E eu tenho sido abençoado até hoje e serei no nome de Jesus. Eu conheço o meu Deus. Tudo o que eu falar é o que eu tenho. Tudo o que eu falar é o que eu tenho. Tudo o que eu falar é o que eu tenho. E eu tenho saúde na minha vida. Quem é mais teimoso é que vai ganhar. É Deus que nos concede a vitória. Deus que nos concede a vitória. Não é o diabo. Não é o mundo. Não é as circunstâncias. É Deus. És Deus que nos perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas iniquidades. É Ele que nos sara. É Ele que nos cura. Olha, vamos abrir os Salmos. Vamos lá a Salmos. Oh, glória. Oh, glória. Salmos. Eu disse Salmos, não foi? Salmos. No Velho Testamento, Salmos. 23. Salmos. Salmos 23. É no Velho Testamento.
é o meio da Bíblia. Já viram? É mesmo no meio da Bíblia. O Salmo está mesmo no meio da Bíblia e há um Salmo qualquer que é mesmo no meio da Bíblia. Eu disse Salmo 23, 1, sim, peço desculpa, eu não disse o versículo. Eu disse o Salmos 23, 1. Diz aqui, o Senhor é meu pastor, portanto, nada me faltará. Não está lá o portanto, pois não? Não, mas diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então e... Epá, não sei, nada me faltará. Então e... Então, mas... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará o quê? Saúde, não faltará finanças, não faltará bênçãos, não faltará a paz, não faltará a harmonia, não faltará o quê? Coisas boas. Sabe porquê? No versículo 2 diz deitar-me fazem verdes pastos. Ouça, para quem é um cordeiro, não é? O que é que ele quer? Verdes pastos, pastos verdinhos. Muita comida para eles. Guia mansamente a águas tranquilas, porque também é preciso beber água. Depois no versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me para as veredas de justiça por amor do teu nome. E agora diz no 4, veja o que é que diz no 4. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse, ainda que os problemas viessem, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Ouça, o vale da sombra da morte é o pior lugar onde se pode estar. Eu uma vez senti, no espírito, arrepiei-me todo. Senti no espírito algo muito parecido. E arrepiei-me todo. Não estava bem. Até que me apercebi o que era e expulsei em nome de Jesus. O vale da sombra de morte é o pior lugar que você pode estar. Mas você não vai temer, porque Deus está consigo. Você está a entender? Não importa onde você andar, não importa o que você estiver, aonde estiver, Deus está consigo sempre. Agora, para ter a maior bênção, você precisa falar o que é correto. Você precisa de perdoar todas as pessoas. Não importa o que fizer. Você tem que perdoar. Para que você poder chegar ao multibanco, receber as bênçãos de Deus, acreditando que Deus vai abençoar a sua vida. De outra forma, não vai funcionar. Não vai funcionar. Veja o que é que diz o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença. As primeiras vezes que eu li isto, e algumas mesmo vezes depois, preparas uma mesa perante mim na presença. Pô, alguém quer estar a comer a uma mesa com os inimigos ao pé? Epá, eu não gostava. Mas sabe o que é que Deus está a mostrar? Tu vais comer o que é bom, mas aqueles que se levantam contra ti vão olhar para ver tu comeres. Sabe o que é que Deus está a dizer? O diabo e os anjos caídos vão olhar para si e vão ver você comer o que é bom nesta terra. Porque a mesa foi preparada por Deus para nós. E os outros vão ver, mas não vão comer. Depois diz, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda, fala do nosso espírito. Glória a Deus. A presença do Espírito encha-nos em nome de Jesus.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Vocês estão a perceber porque é que o Salmo 23 é tão bom nós lemos todos os dias? Em voz alta. Porque é que o Salmo 91, mas não vamos abrir agora, o Salmo 91 também é tão bom você ler todos os dias. Você vai se encher de Deus. Senhor, esta é a confiança que tenho em Ti. Tu és por mim. Ninguém pode ser contra mim. Tu és por mim. Ninguém pode ser contra mim. Tu até pões os inimigos a olhar, a ver-me eu a comer. Tão bom. Você pode achar que não é bom estar os inimigos e eu a comer, mas o sofrimento não é para eles, porque você até é que está a comer. O sofrimento é para eles que estão a ver. Você vai comer as coisas boas. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. E aqueles que não acreditam, que continuam a duvidar, vão ver você comer. E você ser abençoado. Até eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. 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 Vamos pôr de pé e vamos orar. Amém? Vamos pôr de pé e vamos orar. Vamos lá dizer: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Te pedimos perdão, Pai, por tudo o que fizemos que não Te agradou. Também perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a que esta mensagem entre dentro do nosso espírito e molde o nosso caráter, em nome de Jesus. Que eu não seja mais a mesma pessoa depois de ouvir isto. Que eu fique transformado pelas Tuas mãos para ser abençoado muitíssimo, em nome de Jesus. Pai, sejas Tu na minha vida a fazer tudo e não eu. Que as minhas palavras sejam de bênção para a minha vida e para a vida dos outros e não de maldição. No nome de Jesus. Amém. Na área financeira, eu vos quero falar. Não é por acaso que nós tiramos ofertas. Nós tiramos ofertas para abençoar as pessoas. E você está tirando ofertas para abençoar as pessoas? Sim, para abençoar as pessoas. Quando Deus diz em Malaquias, trazei todo dízimo à casa do tesouro, Deus está a dizer que nos abençoa se nós o fizermos assim. Você pode lá ler em Malaquias 3:10. Porque ele diz, se nós retivermos, nós não dermos, nós não vamos ser abençoados. Porque a bênção vem por semear em Deus confiando nele. Que ele vai dar de volta e abençoar muitíssimo. Então vamos fazer isso, vamos semear em nome de Jesus. Tudo que fizeste, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço.
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Amém. Vamos virar as mãos para as ofertas e vamos dizer obrigado, Pai. Obrigado, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos, Senhor, tu nos abençoas ricamente em todas as áreas da nossa vida, porque confiamos em ti. E porque confiamos em ti, tu nos abençoas. Volta. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Deus é para nós, ninguém pode ser contra nós. Por favor, mude a sua maneira de falar. Seja abençoado. Amém.